Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua poderosa e preciosa palavra. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo possa falar conosco através da tua palavra nessa noite, que nós sejamos edificados, ministrados pela tua palavra, Pai, no poderoso e bendito nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Quero falar nessa noite sobre os impactos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, os impactos da cruz de Cristo em nossa vida e também no mundo todo, no universo, né? A cruz, ela se tornou símbolo de salvação, ela se tornou símbolo também do cristianismo, ela se tornou símbolo de nossa redenção, pois foi através dela, da cruz, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós. Ali na cruz ele derramou a sua vida, cada gota preciosa do seu sangue, para nos comprar de volta para Deus, para nos reconciliar com o Pai, para nos abrir acesso ao caminho da salvação, para nos abrir acesso ao trono da graça de Deus. Ali na cruz, Jesus pagou todas as penalidades do nosso pecado, inclusive a máxima penalidade, que era a separação e o afastamento do Pai. Então, quando nós falamos da cruz de Cristo, nós nos referimos ao ato da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, e não a uma madeira, a um pedaço de madeira, né? Nós não idolatramos a cruz, nós não veneramos a cruz em si, nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, e este crucificado, como diz a Bíblia, como diz o apóstolo Paulo. Então, a cruz de Cristo nos impacta de muitas formas, de muitas maneiras, e nós podemos entender como é que a cruz de Cristo nos impacta através dessa palavra. Por exemplo, a cruz de Cristo, ela nos coloca diante de uma escolha. A cruz de Cristo nos coloca diante de uma escolha. Nós não podemos e não temos como ficar neutros diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a cruz de Cristo nos é revelada, nos é mostrada, não há lugar para neutralidade, né? Então ela nos coloca diante de uma escolha. Por exemplo, a Bíblia nos fala em Lucas, capítulo de número 23, versículo 33 a 43, que dois ladrões foram crucificados, um à direita, outro à esquerda do Senhor Jesus Cristo. E um daqueles ladrões começou a caçoar de Jesus, a zombar dele, a dizer: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro creu no Senhor. O outro ladrão que estava do outro lado da cruz de Cristo, creu no Salvador, creu no Senhor Jesus, e disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então nós temos aqui duas visões da cruz, duas pessoas distintas que têm escolhas diferentes diante da cruz de Cristo. Um decidiu caçoar do Senhor, rejeitar o Senhor, e o outro decidiu crer no Senhor. Duas escolhas distintas, com dois destinos eternos distintos também. Então a cruz, ela nos coloca diante de uma escolha. Então, diante da cruz de Cristo, nós temos que fazer uma escolha. A cruz nos dá o direito de escolher. Nós podemos ter feito muitas escolhas erradas em nossa vida, e nós podemos ter sofrido muitas consequências das nossas escolhas erradas, mas ao estar diante da cruz de Cristo, nós temos a oportunidade de escolher crer no Senhor, de escolher crer no Salvador, de escolher recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, aquele que vai conduzir, direcionar, guiar a nossa vida. Então a cruz de Cristo nos dá essa perspectiva de escolher da forma certa, que é escolher crer no Salvador, que é escolher crer no Senhor. E quando nós escolhemos crer no Senhor, quando nós escolhemos crer
no nosso Salvador, sabe o que nós experimentamos? A Bíblia diz que nós experimentamos vida eterna, nós experimentamos salvação, os nossos pecados são perdoados, o nosso nome é escrito no livro da vida, o próprio Cristo e o Espírito Santo vêm morar dentro de nós, o próprio Pai, o Espírito Santo, Cristo, né? A Trindade Santa vem morar dentro de nós, nós passamos a ser templos de Deus, nós passamos a ser morada de Deus, nós temos nosso destino eterno alterado, nós experimentamos uma mudança radical no nosso ser interior. Tudo isso acontece quando nós escolhemos crer no Salvador. Então, quando Cristo revela para nós a sua cruz, o seu sacrifício na cruz por nós, e esse amor nos constrange de tal maneira que nós nos rendemos a este amor, que nós decidimos crer, nós experimentamos este grande milagre, que é o milagre da salvação e do novo nascimento. Então, diante da cruz de Cristo, nós temos o direito de escolher, nós temos a perspectiva da escolha. A cruz de Cristo também nos revela o amor e a justiça de Deus. Em João 3,16 a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então olha que a Bíblia nos mostra, lá na cruz, o amor de Deus está sendo revelado, Deus está nos mostrando o quanto Ele nos ama, porque Ele deu o seu Filho, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, e Ele deu ali na cruz, para morrer em meu lugar, em seu lugar. Então a cruz revela a plenitude do amor de Deus, mas a cruz também revela a justiça de Deus, porque a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu pecado algum, nele não se achou engano, não se achou dolo, não se achou pecado, não havia nada nele mesmo que o pudesse levar à cruz, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Pai colocou sobre Jesus na cruz todos os nossos pecados, e os nossos pecados foram julgados lá na cruz em Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que a cruz nos revela o amor de Deus por nós, a cruz nos revela a severidade de Deus em relação ao pecado, nos revela o amor de Deus para conosco, mas nos revela a severidade de Deus para com o pecado, porque todos os nossos pecados recaíram sobre Jesus, todos os nossos pecados foram julgados em Jesus Cristo, e Ele experimentou no nosso lugar a penalidade máxima para o pecado, que é a separação do Pai. A Bíblia nos fala isso claramente. Por exemplo, Jesus na cruz cita Salmo 22, quando diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque exatamente ali na cruz Ele estava experimentando a penalidade máxima dos nossos pecados, que não era nem a dor física, mas era estar afastado, separado do Pai. Naquele momento ali na cruz, Ele estava afastado do Pai por causa dos meus pecados e por causa dos teus pecados, que estavam sendo julgados sobre Ele. Então a cruz nos revela tanto o amor de Deus como a justiça de Deus. Na cruz também nós devemos crucificar o nosso ego, o nosso velho homem, com tudo aquilo que ele representa, nosso orgulho, nosso ódio, nossa ansiedade, nossa autossuficiência, nossa soberba. Como Paulo diz no texto que nós lemos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós entendemos que o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, quando nós o recebemos como Senhor das nossas vidas, nós podemos dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo. Ou seja, a vida que eu estou vivendo agora não é mais a minha vida, mas é a vida de Cristo em mim. O meu velho homem já morreu, o meu velho homem, a minha velha natureza já foi crucificado aos pés da cruz de Cristo. É verdade que volta e meia a nossa velha natureza quer ressuscitar, mas nós precisamos lembrar o tempo todo de que ela já está cravada aos pés da cruz de Cristo. Então nós crucificamos aos pés da cruz de Cristo o nosso orgulho, o nosso rancor, o nosso ódio, o nosso ressentimento, tudo aquilo que faz parte da nossa velha natureza, tudo aquilo que faz parte da nossa velha vida. Por quê? Porque agora, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nós somos uma nova criatura em Cristo.
você é uma nova criatura em Cristo. Se você fez uma aliança com Jesus Cristo, se você teve a revelação da cruz e escolheu crer no Salvador, a Bíblia diz que você experimentou algo chamado novo nascimento. Você nasceu de Deus, você nasceu do alto, você tornou-se filho de Deus e como tal, recebeu a natureza de Deus em você, recebeu a vida de Deus em você, você tornou-se uma nova criatura em Cristo. Então todas as vezes que o seu inimigo, o nosso inimigo, tentar você a pecar contra Deus, a fazer algo que seja contrário à vontade de Deus, a fazer algo que seja contrário àquilo que a palavra de Deus ensina, diga para o seu inimigo: eu já sou uma nova criatura em Cristo, o meu velho homem já morreu, a minha velha vida, a minha velha natureza já está crucificada na cruz de Cristo. Eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Então declare isso, declare essa verdade sobre a sua vida, porque pela cruz de Jesus Cristo, Deus operou em você e em mim a redenção, o novo nascimento, fazendo de nós que cremos nele uma nova criatura, uma nova pessoa. E aí nós precisamos entender que nós precisamos viver à altura dessa nova vida. Nós precisamos viver à altura dessa nova vida que nós já temos em Cristo. Nós precisamos viver à altura dessa nova vida que nós já desfrutamos em Cristo. Nós já temos uma nova vida, a vida do Cristo ressurreto dentro de nós, e nós precisamos viver nessa nova vida. Qual é a outra ação da cruz sobre nós? A ação da cruz em nós tem o propósito de nos fazer parecer com Cristo e de refletir a imagem de Cristo em nós. Em 1 João capítulo 2, verso 6, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Como Paulo disse no texto que nós lemos: Cristo vive em mim. Então a cruz de Cristo nos faz entender que nós devemos parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele carregou a sua cruz e ele também nos disse que nós só podemos ser seus discípulos se nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. É assim que nós podemos ser seus discípulos, se nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. A cruz também fala do trabalhar desse caráter de Cristo em nós, do trabalhar do caráter de Cristo em nosso interior. Aleluia! Quanto mais passamos pela cruz de Cristo, mais parecido com o Senhor Jesus nós seremos. Mais parecidos com Cristo nós seremos. É como um ourives que trabalha na prata. O ourives vai trabalhando na prata até que a prata possa refletir a sua própria imagem. Ele vai trabalhando para tirar as impurezas da prata, para tirar as escórias da prata, até que a prata possa refletir a sua imagem. Então, o trabalhar da cruz de Cristo em nosso interior, o trabalhar da cruz de Cristo em nosso caráter, tem a mesma ideia, tem o mesmo propósito, que as escórias do nosso interior, as impurezas do nosso interior, sejam removidas gradativamente, até que nós possamos refletir com clareza a imagem de Cristo em nós. Aleluia! Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou se alguém quiser ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo de número 16, verso de número 24. A cruz fala de sacrifício. A cruz fala de sacrifício. A cruz de Cristo fala também que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós somos exortados a apresentar pelo menos 5 sacrifícios, porque Jesus apresentou seu sacrifício. O primeiro sacrifício que nós somos exortados a apresentar é o sacrifício do culto racional. Nossos corpos como sacrifício para Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Então, o nosso culto a Deus, o nosso culto racional, é também um sacrifício. Ele diz: rogo que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não como um sacrifício morto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os animais eles eram mortos para serem sacrificados, mas agora Paulo está dizendo: vocês devem se apresentar como um sacrifício vivo. E o desafio do sacrifício vivo nós não podemos querer escapulir do altar. Amém? Outra forma de sacrifício que nós apresentamos é o sacrifício do nosso serviço para Deus, do discipulado cristão, pessoas que a gente ganha para Jesus, pessoas que a gente discipula para Jesus. Em Romanos capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz assim: eu sou um mensageiro especial da parte de Jesus Cristo a vocês, os gentios, levando-lhes o evangelho e oferecendo-os como um sacrifício aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que ao levar o evangelho aos romanos, ele estava apresentando estes discípulos, esse discipulado, como um sacrifício a Deus, um sacrifício aceitável diante de Deus. Então nós como cristãos, Jesus levou a sua cruz, foi um sacrifício. Nós como cristãos também apresentamos sacrifício, o sacrifício do nosso culto racional, o sacrifício de discipulado, quando nós cuidamos de pessoas no evangelho, quando nós ministramos o evangelho, quando nós ganhamos almas para Jesus, quando nós proclamamos o evangelho, quando nós cuidamos daqueles que se convertem a Cristo, é um sacrifício aprazível, aceitável, que nós estamos apresentando diante do nosso Senhor. Nós também apresentamos o sacrifício do louvor contínuo. Em Hebreus capítulo 13, verso 15, a Bíblia diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, o autor de Hebreus, aqui no capítulo 13, verso 15, ele fala de um sacrifício de louvor que nós apresentamos a Deus. Por que é um sacrifício de louvor? Porque muitas vezes, diante de circunstâncias e situações que nós estamos vivendo, não há em nós nenhuma motivação, nenhum desejo para louvar. Mas quando nós exaltamos o nosso Deus, louvamos o nosso Deus, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras, mais dolorosas, mais doídas pelas quais nós enfrentamos, nós estamos apresentando a Ele um sacrifício de louvor que sobe ao trono do Senhor como um cheiro agradável às suas narinas santas, como um cheiro aprazível, como um cheiro agradável. É um sacrifício de louvor. Então muitas vezes nós seremos convocados pelo Senhor a dar um sacrifício de louvor. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo vontade nenhuma de louvar, eu estou desmotivado, eu estou, passando umas lutas, umas dificuldades, estou sem força até para abrir a boca. Mas quando você apresenta o seu louvor, é um sacrifício para Deus, é um sacrifício para Deus, que Ele recebe. Então não é um sacrifício de um animal mais, é o sacrifício do seu louvor, da sua adoração, que brota do seu coração, que brota da sua alma, que brota do âmago do seu ser, do cerne do seu ser, do seu espírito. Também o sacrifício das boas obras, de ajudar os necessitados, também é um sacrifício. Hebreus capítulo 13, verso 16, diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os que passam necessidade, pois sacrifícios como esses são muito agradáveis a Ele. Olha só, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os que passam necessidade, pois sacrifícios como esses são muito agradáveis a Ele, a Deus. Então, quando nós ajudamos pessoas que estão em apuros, em aperto, quando nós estendemos a mão ao necessitado, quando nós fazemos algo para abençoar alguém, quando nós semeamos na vida de alguém, quando nós ajudamos as pessoas que estão necessitando de nossa ajuda de alguma maneira, isso é um sacrifício a Deus. É como você apresenta uma oferta no altar do Senhor, um sacrifício que você está fazendo para abençoar alguém, para glorificar o nome do Senhor na sua vida. Outro sacrifício de ofertas para a obra missionária, ou seja, quando nós contribuímos financeiramente para a expansão do reino de Deus, isso também é um sacrifício. Filipenses capítulo 4, verso 18 e Efésios 5, verso 2 nos mostra sobre isso, e diz assim em Filipenses 4, 18, Paulo como missionário dizendo assim
aos Filipenses: bastante tenho recebido e tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: olha, eu estou altamente suprido, porque vocês, a igreja de Filipos, a igreja filipenses, enviou através de Epafrodito donativos, ofertas missionárias que supriram as minhas necessidades no campo missionário. E aí ele diz assim: isso é um sacrifício agradável, um sacrifício aprazível a Deus. Então, quando você investe financeiramente no reino de Deus, quando você investe financeiramente em missões, por exemplo, quando você investe financeiramente para que o reino de Deus continue propagando a sua mensagem, continue prosperando, continue avançando, continue conquistando vidas, isso também é um sacrifício aprazível a Deus. Então, como cristãos, nós apresentamos pelo menos esses 5 sacrifícios, pelo menos: o sacrifício do nosso culto racional, o sacrifício do discipulado, quando ganhamos almas para Jesus, discipulamos, o sacrifício do louvor contínuo, o sacrifício das boas obras, ou seja, de abençoar pessoas que estão necessitadas, e o sacrifício de ofertas missionárias para o reino de Deus. Sacrifícios. Como o nosso Senhor Jesus Cristo apresentou o seu sacrifício ali na cruz, em nosso favor, nós somos chamados por Deus agora a também levar a nossa cruz, a também mostrar o nosso sacrifício, a também apresentar o nosso sacrifício para o nosso Deus. Sacrifício de ações de graças, de louvor, de adoração e de serviço cristão. Então, esses 5 sacrifícios é o dever de todo cristão em Cristo Jesus. A cruz também, além de falar desse trabalhar do caráter de Cristo em nós, a cruz também dissipa todo medo. A cruz de Cristo dissipa toda dúvida e todo medo. Paulo diz assim em Gálatas 2:20: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, e quando nós vemos o que Ele foi capaz de fazer por nós ali na sua cruz, o seu amor demonstrado por nós, queridos, não há como ter mais dúvida. Se você tinha dúvida do amor de Deus por você, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Lá na cruz, a revelação do amor de Deus, como eu disse. Não tenha dúvida, não permita a dúvida entrar no seu coração, não permita a dúvida. Declare, como disse no domingo: eu sou um filho amado, em quem o Senhor se alegra. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. O nosso Senhor demonstrou todo o seu amor por você. O nosso Senhor demonstrou toda a sua graça por você. O nosso Senhor demonstrou toda a sua misericórdia por você ali na cruz. Então, quando nós olhamos para a cruz, sabe o que acontece? A dúvida é dissipada, o medo é dissipado, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e aquele que tem medo ainda não está aperfeiçoado no amor de Deus. Olha que tremendo isso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Olhe para a cruz quando você estiver com medo, olhe para a cruz quando você estiver com dúvida, olhe para a cruz de Cristo quando você estiver com incertezas em relação à sua vida. Olhe para a cruz de Cristo. Ali na cruz Ele revela todo o seu amor por você, toda a sua graça por você, todo o seu favor por você. Ali na cruz Deus revela o quanto Ele se importa com você. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus não poupou nem mesmo o seu filho ali na cruz, antes Ele o entregou por mim, por você, o entregou por todos nós. E aí vem a pergunta: como não nos entregará juntamente com Ele todas as coisas? Se Ele entregou o próprio Filho, como Ele não vai entregar as outras coisas que nós precisamos? Se Ele deu o próprio Filho, então se nós temos o Filho de Deus, nós já temos tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos, porque já temos o Filho de Deus, tudo. Então, Ele entregou o seu Filho. Então olhe para a cruz e veja ali na cruz a maior demonstração de graça, de favor, de misericórdia e de amor por mim e por você.
quando você for tentado a duvidar, quando você for tentado a ficar com medo, quando você for tentado a ficar desesperado, quando você for tentado a perder a fé, olhe para a cruz. Olhe para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nela está a revelação do plano de Deus para a sua vida, do amor de Deus por você, do quanto Deus se importa com você. E se a pergunta vier na sua cabeça, será que Deus se importa? A cruz diz, Deus se importa sim. O Pai se importa sim, com você, com as suas lágrimas, com o seu sofrimento, com a sua dor, com os momentos difíceis que você enfrenta. Ele se importa e Ele deu Jesus na cruz, para que você estivesse perto do Pai, não só agora, e desfrutasse de todas as realidades da vida com Ele, não só agora, mas eternamente. Deus te ama tanto, a mim e a você, que Ele deu o seu Filho para nos trazer de volta para Ele, para nos trazer de volta para estar ao lado dEle. Amém? Que esta palavra possa ecoar no seu coração, que o Espírito Santo plante essa certeza e essa convicção dentro do seu interior.